Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente, dando continuidade ao nosso estudo aqui das resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Vamos falar hoje sobre aspiração de vias aéreas. Vamos ver em que situação o técnico de enfermagem pode fazer a aspiração e também em que situação somente o enfermeiro pode realizar esse procedimento. Vamos ver tudo o que está aqui na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 557, de 2017. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje ver as competências, dos profissionais de enfermagem na aspiração de vias aéreas. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, prosseguindo então, vamos ver aqui o teor dessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Então, essa resolução do COFEM, número 557 de 2017, ela normatiza a atuação da equipe de enfermagem no procedimento aqui de aspiração de vias aéreas. Vamos ver então lá no primeiro artigo que ela resolve aprovar, no âmbito da equipe de enfermagem, o procedimento de aspiração de vias aéreas, conforme o descrito na presente norma. Logo no artigo 2º, nós vamos ver aqui já essa questão da competência desses profissionais, tá? Nós vamos ver que os pacientes graves submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia em unidades de emergência de internação intensiva, semi-intensivas ou intermediárias ou nas demais unidades da assistência, deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional enfermeiro, conforme dispõe a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. Então, nesse segundo artigo aqui, nós já estamos, diante de uma situação em que o técnico de enfermagem não pode aspirar, tá? Porque a gente vê aqui que é uma atribuição privativa, para o profissional enfermeiro nessa situação. Mas eu vou destacar para você, porque aqui a gente tem uma situação bem específica, em que o técnico de enfermagem não pode realizar esse procedimento, tá? Esse artigo 2º, ele é válido aqui, para pacientes graves. Vou destacar aqui para você entender mais fácil. Então, para os pacientes graves que têm, intubação orotraqueal ou traqueostomia, tá? E que estão nessas unidades, em unidades de emergência, de terapia intensiva, semi-intensiva, ou nas demais unidades da assistência à saúde. Então, são para pacientes graves que estão aqui em uso de orotráqueo. Nessas situações é que esse procedimento será aqui privativo do profissional enfermeiro, beleza? E aí nós temos também lá no artigo 3º que os pacientes atendidos em unidades de emergência, salas de estabilização de emergência ou demais unidades da assistência, considerados aqui, graves, mesmo que não estando em respiração artificial, deverão ser aspirados pelo profissional enfermeiro, exceto em situação de emergência, conforme dispõe a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, a gente também tem uma situação aqui em que preferencialmente, o profissional enfermeiro vai fazer a aspiração das vias aéreas, mas na situação de urgência e emergência, a gente pode ter aqui a necessidade, do técnico de enfermagem realizar o procedimento, tá? E esse artigo 3º, então, se aplica aos pacientes que estão sendo atendidos nesses tipos de unidades, em unidades de emergência, salas de estabilização e também demais unidades assistenciais, mas que são aqui considerados graves, beleza? Mesmo não estando aqui em respiração artificial, tá? Então é uma situação bem específica também, mas aqui não diz que é uma atividade privativa do enfermeiro, até porque a gente tem a exceção aqui em relação à situação de emergência. No artigo 4º, nós vamos ver que os pacientes em unidades de repouso, observação, unidades de internação e em atendimento domiciliar, considerados aqui não graves, poderão ter esse procedimento realizado por técnico de enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro como parte integrante do processo de enfermagem. Então, aqui a gente já tem uma situação em que o técnico de enfermagem pode realizar a aspiração de vias aéreas, tá? No caso daqueles pacientes que estão em
unidades, né, que não são de terapia intensiva, nem de urgência e emergência, então naquelas unidades de repouso e observação, unidades de internação nas enfermarias e também no próprio atendimento domiciliar. E a gente está falando aqui de pacientes que não são graves, né, que não estão sendo considerados aqui graves, beleza? Então, nesse caso aqui, o procedimento pode ser realizado pelo técnico de enfermagem. Porém, a gente tem uma condição, que é desde que esse procedimento seja avaliado e prescrito aqui, ó, pelo enfermeiro, né? Quem faz a prescrição dos cuidados de enfermagem é o enfermeiro, tá? Então, aqui a gente tem uma condição, desde que o enfermeiro avalie e prescreva esse procedimento, o técnico de enfermagem pode realizar a aspiração de vias aéreas nesses espaços, né, que a gente viu aqui, nesses níveis de atenção à saúde que a gente tem nesse artigo. Prosseguindo, nós temos também lá no artigo 5º que os pacientes crônicos em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar poderão ter suas vias aéreas aspiradas pelo técnico de enfermagem, desde que devidamente avaliado e prescrito pelo enfermeiro como parte integrante do processo de enfermagem. Então, qual que é a diferença, né, que a gente tem aqui do artigo 5 para o artigo 4º? A diferença é que aqui a gente está falando da traqueostomia em pacientes crônicos e que não estão graves, né, e a gente está falando do paciente aqui em qualquer ambiente, né, no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial ou na atenção domiciliar. E da mesma forma aqui que no artigo 4º, nessa situação, o técnico de enfermagem pode realizar o procedimento desde que este seja avaliado e prescrito aqui pelo profissional enfermeiro. Então, apenas para você saber que essas são as duas situações em que o técnico de enfermagem pode realizar a aspiração das vias aéreas. E aí no artigo 6º nós vamos ter lá que nas hipóteses dos artigos 4º e 5º desta resolução, ou seja, na hipótese da necessidade, né, do técnico de enfermagem realizar esse procedimento, deverá ser instituído o protocolo institucional prevendo a observação de sinais e sintomas do padrão respiratório durante o procedimento para a comunicação imediata ao enfermeiro, tá? Então, havendo necessidade do técnico de enfermagem aqui realizar esse procedimento, é necessário que haja um protocolo institucional prevendo aqui para o técnico de enfermagem também realizar a observação dos sinais e sintomas relacionados aqui ao padrão respiratório do paciente. Porque aí, se o técnico de enfermagem perceber alguma alteração do padrão respiratório do paciente durante a aspiração de vias aéreas, ele vai ali ter que fazer a comunicação imediata aqui ao enfermeiro. Então, agora você já sabe tudo sobre as competências dos profissionais de enfermagem na aspiração de vias aéreas. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.